Boa noite. OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Juazeiro do Norte. Fiscalização, direitos, obrigações do profissional do direito, do profissional advogado. Tudo isso discutiremos hoje no programa. E o nosso convidado, Dr. Cláudio René Luciano Barreto. Ele que é advogado, pós-graduado em processo e direito tributário, pós-graduado em ciências da educação e mestrando em ciências da educação. E atual presidente da OAB, subseção Juazeiro do Norte. É com ele com quem vamos conversar hoje no programa Café com Leite. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite. Hoje nosso convidado, Dr. Cláudio Barreto, veio falar aqui sobre a sua administração à frente da OAB Juazeiro, sobre ativismo judicial e outros temas polêmicos e relevantes que correm tanto nesse meio judicial aqui da nossa região, em especial aqui em Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha. Dr. Cláudio, boa noite, muito prazer. É um prazer tê-lo aqui no programa Café com Leite. Boa noite, Leite. Boa noite a grandiosa audiência do programa Café com Leite. Mais do que um prazer, Leite, estar com você, meu amigo. É uma honra poder participar do seu programa, que tem sido reconhecido como um programa de contribuição relevante à sociedade do Cariri e tem trazido personalidades de destaque, das quais talvez eu não faça parte, mas a sua amizade gerou esse convite que eu aceitei com muita satisfação e muita honra. É tão provável que você já faz parte da equipe eclética dos convidados do programa Café com Leite que você está aqui com muito carinho, e nós o recebemos com muito carinho e, acima de tudo, para prestar as informações para a nossa sociedade, para o nosso público telespectador. Mas, doutor Cláudio, eu queria começar, porque as pessoas, nós que somos do meio jurídico, sabemos que é OAB, lógico, CRC, CRM, etc, etc. Mas OAB, o que é OAB para o nosso público telespectador? Leite, a OAB, ela é a sigla da Ordem dos Advogados do Brasil, e a estrutura da OAB ela está dividida em alguns aspectos. No aspecto federal, se tem o órgão máximo da OAB, que é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Lá é que estão os conselheiros federais, está o presidente do Conselho Federal, que é o Marcos Vinícius, atualmente, esteve até aqui no Juazeiro, por ocasião do nosso Encontro Nacional dos Advogados do Sertão, e abaixo da OAB Federal existe as secções da OAB, que são as OABs estaduais. Seria, mal comparando, o que seria o governo do estado. Então aí nós temos uma OAB Ceará, OAB Pernambuco, OAB Paraíba, enfim. OAB, a cada estado da federação nós temos uma OAB. Além dessa OAB estadual, existem o que seriam as prefeituras a nível de OAB, que são as subsecções, que nos coube a respondência dessa subsecção, que é sediada em Juazeiro, mas responde por mais de uma dezena de municípios, e aqui eu posso citar Juazeiro, Barbalha, Missão Velha, Brejo Santo, Aurora, Jardim, Caririaçu, dentre outros. A subseção de Juazeiro, que a gente está à frente desde o ano de 2010. Então, o que é a OAB? A OAB, legalmente, ela é o órgão de seleção, disciplina e representação dos advogados. Seleção por quê? Porque você sabe, já se tornou de conhecimento geral, até mesmo pelas polêmicas que isso gera, que existe o exame de ordem, em que o bacharel de Direito, ao se formar na Universidade de Direito, ele se submete a um exame para que ele possa adentrar os quadros da OAB. Este aí é o caráter da seleção que a OAB faz. Assim como outros órgãos. Seria uma qualificação, né? Exatamente, ele faz uma aferição de qualidade do profissional para que ele possa ingressar nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é uma questão muito palpitante até, que há pouco tempo foi, inclusive, julgado uma ação declaratória de inconstitucionalidade da lei que prevê o exame de ordem pela OAB. E, por óbvio, foi mantido, reconhecido como constitucional, e foi destacada justamente nesse julgamento
e no voto da relatora, da ministra relatora, que profissões como a OAB, ou como a advocacia, representada pela OAB, tendem, pela sua responsabilidade e pela sua repercussão na sociedade, devem realmente ter essa aferição da qualidade. Então, o Conselho de Contabilidade também tem. Isso é uma tendência, creio eu, Leite, que diversos órgãos de classe passem, mais ou menos tarde, a adotar esse órgão de seleção. E aí está demonstrada a questão da seleção. Ele também é um órgão de disciplina dos advogados, porque nós somos regidos pelo Estatuto Geral da Advocacia, que é uma lei federal, e também pelo Código de Ética e Disciplina, como você bem sabe. Esse Código de Ética e Disciplina, ele normatiza qual a postura que o advogado deve seguir no exercício profissional. E aí ele vai desde o que é permitido como publicidade, já que propaganda não é permitido, mas uma certa publicidade hoje em dia, o Conselho Federal da OAB e os tribunais de ética já entendem uma publicidade positiva, propositiva e direcionada é permitido. E ele fiscaliza justamente se o advogado tem seguido ou não essa normatização ética. E aí, em casos de violação da norma ética, ele passa a abrir um processo disciplinar e busca penalizar quando é o caso. Obviamente, garantindo um processo devido legal, ampla defesa, mas em sendo o caso, ele passa sim a penalizar aquele advogado que se desvie do bom caminho. E o órgão, a função, diria eu, representativa da OAB, eu acho que é a mais vívida de todas, que ela representa não só a classe da advocacia, mas tem uma especialidade por ser uma função essencial à administração da justiça. É a única profissão liberal reconhecida constitucionalmente em que a Constituição, o Poder Constituinte de 88, elevou a um grau de importância que ele foi eleito como um dos defensores da democracia, um dos defensores da Constituição. Não por acaso, foi nesta própria Constituição que foi outorgada à OAB a capacidade de postular através de ação declaratória de inconstitucionalidade, ADI, ADCT, enfim. Todos esses mecanismos que são meios de defesa da Constituição e, por via indireta, da própria democracia e da liberdade. Doutor, inclusive, esse exame de seleção, como eu disse, ele é tido também no Conselho Regional de Contabilidade, mas eu queria que o senhor me confirmasse se o senhor entende da mesma forma que eu. O órgão que regulamenta a profissão, no caso a OAB ou o CRC, a OAB no nosso exemplo aqui, eu costumo dizer que é um órgão de registro e fiscalização. Ou seja, ele te registra para que você esteja apto a exercer a tua função e, consequentemente, te fiscaliza se você está fazendo de forma correta, como você disse aí há pouco. Exatamente. Você sintetizou tudo que eu falei. E isso eu sempre divulgo quando se trata de contabilidade, porque muitos profissionais acham que o órgão como a OAB, no nosso exemplo aqui, ou o CRC, tem a função de realizar eventos, de promover palestras, enfim, executar alguns eventos de natureza, até eu acho até necessário também, de forma cultural, de forma instrutiva, mas não necessariamente tem essa função. Faz através de muito trabalho, né, doutor? Eu já participei da delegacia do Conselho de Contabilidade e sei o quanto é difícil as pessoas entenderem, principalmente os profissionais. Eu imagino. Quantos profissionais nós temos na sua subseção hoje? Hoje aqui na subseção Juazeiro do Norte, que engloba aquelas cidades que eu já falei, e algumas outras, nós já passamos de 830 inscritos. Então, é um número que tem crescido muito rapidamente. Hoje, no Ceará, nós já passamos de 30.100 inscritos. Então, há 10 anos atrás, nós tínhamos em volta de 16 mil a 17 mil profissionais. Em 10 anos, a gente praticamente dobrou o número efetivo de advogados aqui no estado do Ceará. E a gente tem outros estados que têm um número
muito maior do que o Ceará. Mas o que é que o senhor atribui isso? Olha, eu atribuo que a carreira jurídica é uma carreira que é muito valorizada ainda. Seja ela a própria advocacia, sejam as carreiras que o direito e a advocacia lhe proporcionam. E aí pode seguir para a Defensoria Pública, área de segurança pública, como delegado de Polícia Federal, para o próprio judiciário, como promotor, juiz, enfim. Há um leque muito vasto do que se pode seguir aquele que cursa o direito, né? Na área do direito. E a advocacia, na maioria das vezes, ele serve como esses primeiros passos para o profissional que pretende se engajar mesmo em outra profissão. É através da advocacia que muitas vezes ele adquire conhecimento, adquire experiência, que vai ser um ponto positivo na construção de uma carreira que ele busca diversa da advocacia. Eu costumo brincar que a nossa formação é diretamente para advogado. É tanto que ainda existe pessoas que equivocadamente dizem que está fazendo o curso de advocacia, quando está cursando direito. Na verdade, o curso não é de advocacia, mas a condução para a advocacia ela é tão principiológica ao curso de direito, ela é tão inerente ao curso de direito, que muita gente chega a dizer que está fazendo advocacia. Na verdade, você está fazendo direito e vai se tornar, com o ingresso na ordem, de um advogado. Então, a advocacia ainda tem esse destaque na nossa sociedade, seja no campo social, seja no campo econômico. Por isso, ela ainda continua sendo uma carreira muito buscada. Um dos cursos mais buscados hoje, né? E é importante dizer também que o Brasil ele tem uma legislação bem complexa. Então, a gente tem uma inflação legislativa, o que dá margem a necessitar de muitos advogados, muitos operadores do direito. Basta dizer, Leite, você sabe disso, que, por exemplo, na área tributária, nós temos profissionais nas capitais que hoje são especialistas em apenas uma hipótese tributária, sei lá, ICMS, sobre imposto de renda, e a especialidade é tão grande que já existe profissional que é especialista em imposto de renda, pessoa jurídica, e imposto de renda, pessoa física. Então, nós temos uma produtividade legislativa absurda. O Brasil, sem dúvida, é o país que mais produz lei no mundo. E assim também é um dos países que tem mais universidades no mundo do curso de direito. Eu não digo universidades, na verdade tem mais cursos de direito no mundo. O Brasil é recordista. Mas é pela sua extensão, de qualquer forma, né? Também, mas, por exemplo, os Estados Unidos têm extensão territorial e população maior do que o Brasil e não tem o mesmo número, né, de cursos de direito. Então, isso é um fenômeno social que, às vezes, dificulta a profissão pela quantidade de profissionais que tem, mas, ao meu ver, é, sobretudo, um reconhecimento da própria profissão. O curso de direito, as carreiras jurídicas, ela é uma carreira ainda muito atraente, ainda muito relevante socialmente. Então, ela tem no nosso Estado democrático, no nosso país, uma relevância muito grande. Há quem diga até outro aspecto. Tem no popular quem diz, quanto mais cabra, mais cabrito. Pronto, aqui para o nosso jargão legislativo, quanto mais lei, mais necessidade de advogado. Então, a gente precisa realmente ter esse desenvolvimento social e jurídico da questão do ensino jurídico no nosso país. Doutor, administrar uma entidade tem os seus problemas, suas dificuldades, suas barreiras. Eu que o digo, uma vez que presidi o Sindicato dos Contadores aqui da região do Cariri por 10 anos, eu que o diga porque fui delegado do Conselho de Contabilidade. Você nunca quis participar da OAB, da direção da OAB, né? O que faz muito mal, porque deveria também. Mas é em razão das barreiras que são encontradas. E eu lhe pergunto, na OAB, quais são os principais problemas que você encontra para administrar a OAB? Olha, Leite, a gente tem desde 2010, e até desde antes, a gente vê
a evolução da advocacia, junto da evolução da própria OAB. A OAB ela jamais vai poder se desassociar da sua principal moeda, que é o advogado, do seu principal bem jurídico, que é o advogado. Então, nesse aspecto, quanto mais o advogado evolui, quanto mais a advocacia evolui, e aí eu falo na evolução em diversos termos, seja no seu conhecimento, seja na quantidade de riqueza que isso gera, seja na quantidade de demandas que necessitam do advogado, a OAB precisou se modernizar, precisou evoluir para e passo ao que evoluiu a sociedade e a advocacia. E como você falou muito bem mais cedo, é esse sentido mais simplista de que a OAB é o órgão de classe, com seleção e representação e fiscalização, foi um pouco superado. A gente passou, como você mencionou, a prestar serviços diversos, fosse ele na formação do advogado, do jovem advogado, reciclagem do advogado mais experiente, fosse ele até na assistência e no assistencialismo do advogado. E aí entra o papel da Caixa de Assistência do Advogado, que é outro órgão que pertence à estrutura da OAB. E a gente tem tido essa preocupação e realmente é uma dificuldade grande. Você trabalhar para atender 800 ou mais de 800 interesses, muitas das vezes divergentes, é complicado. Então você precisa ter essa questão de buscar um aspecto um pouco administrativista. É uma função excepcional ao advogado, né? A gente tem a formação de jurista, a formação voltada para o conhecimento legislativo, para o combate judiciário. A gente é pouco moldado a essa questão da administração. E disso é que eu digo que foi uma experiência muito rica para mim, muito positiva, em que eu tenho aprendido muito. Mas a dificuldade que eu sinto hoje, a gente evoluiu muito na estrutura das salas para os advogados, a gente conseguiu colocar bons computadores, com a internet boa, na medida do possível. A gente ainda enfrenta alguma dificuldade com essa questão de internet, com a virtualização processual. Você imagina o que é que você ter um processo virtual em que você só acessa esse processo através da internet e você morar numa cidade em que não se tenha internet banda larga. Então, é uma dificuldade dos novos tempos da advocacia, entendeu? Isso é muito dinâmico, essa mudança. A gente precisa estar evoluindo com isso, mas graças a Deus a gente tem evoluído bastante nessa questão da estrutura física. Mas o maior problema da advocacia hoje é a problemática ligada ao judiciário. O judiciário, pela sua morosidade, pela sua falta de estrutura, pela sua falta de pessoal, falta de juízes, pelo número diminuto de varas, principalmente aqui na região do Cariri, a gente tem sentido muito afrontado até nossas prerrogativas, nossos direitos, por conta dessa questão que é a problemática do judiciário. Então, talvez não seja uma problemática própria da advocacia, e acredito de fato que não é. É muito mais uma problemática de um serviço do Estado, que é deficiente. Então faz com que o profissional dê suas passadas de acordo com a lei, né? Exatamente. Estamos conversando aqui com o Dr. Cláudio Barreto, falando sobre a OAB, subseção Juazeiro, ele que a preside, veio aqui falar um pouquinho sobre sua administração. Doutor, veio no programa Café com Leite, tem que saborear uma água, né? Uma água gostosa. Uma água que patrocina o programa Café com Leite, que é a água mineral São Geraldo. E eu faço questão, porque aqui a gente começa a bater um papo, descontraído, e a coisa começa a ficar com a garganta, né, afônica. Mas eu vou falar um pouquinho da água mineral São Geraldo. Acabamos de degustar o que há de mais gostoso, saboroso, cristalino, e também que é a mais preferida na região do Cariri. Eu estou falando da água mineral São Geraldo, ela que leva a marca da Cajuína São Geraldo,
e é genuinamente juazeirense. Água mineral São Geraldo. Um abraço à dona Tarsila e toda a equipe que faz a água mineral São Geraldo. Doutor, depois da água, temos que saborear um cafezinho aqui. Um cafezinho feito na hora aqui. Tá saindo o café. Ah, tá certo, olha aí o cafezinho aqui. Saborear o café com leite, senão não tem sentido o nosso convidado vir aqui, né? E não saborear um cafezinho, né? Com certeza. E aqui nós tivemos grandes profissionais do direito aqui, doutor. Defensores públicos, tivemos aqui promotores, juízes, passaram aqui pelo nosso programa, deixaram sempre a sua mensagem assim com muita... Nós tivemos eu diria, uma resposta do público através das informações que os profissionais do direito sempre deixam para a gente aqui. Cafezinho aqui para o nosso convidado. Bom, vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural enquanto nós estamos saboreando um cafezinho. Daqui a pouquinho nós voltamos. Mas não esqueça de acessar o site do programa cafécomleite.com.br e acesse o nosso site agora, nesse intervalo. Vamos curtir o nosso Facebook. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. E hoje nosso convidado, Dr. Cláudio Barreto, falando sobre sua administração à frente da OAB, subseção de Juazeiro, falando também sobre ativismo judicial e outros temas polêmicos aqui no programa Café com Leite, para você, telespectador. Mas eu queria falar um pouquinho aqui do LAMIC, né? O Laboratório LAMIC apoia o programa Café com Leite. Se você precisa fazer exames com perfeição, precisão e qualidade, vá ao Laboratório LAMIC. O LAMIC conta com profissionais qualificados e técnicos bem preparados para melhor lhe atender. O LAMIC realiza os mais variados tipos de exames laboratoriais. Você encontra o LAMIC com uma unidade central na Rua Padre Cícero 759 e postos de coletas em Milagres, Campos Sales, Caririaçu, Novo Juazeiro e na clínica Dr. Clemir Arraes. O LAMIC tem a direção certa dos doutores Ivanilson Júnior, Leonardo Davi e da doutora Socorro Cabral. Um abraço para todos aqueles que administram e que fazem o corpo do Laboratório LAMIC. Eu queria falar também aqui que a nossa edição do informativo Leite e Contabilidade do mês de julho já saiu. Já está circulando. Pegue o seu exemplar em Leite e Contabilidade aqui na Rua Delmiro Gouveia 163. E com certeza você vai estar atualizado. Inclusive nós falamos ainda há pouco com o Dr. Cláudio sobre essa questão do profissional se especializar, doutor Cláudio, nas áreas específicas, né? ICMS, IPI, Imposto de Renda, ISS. Mas você sabia que nós temos 92 tipos de tributos no nosso país? 92. É incrível. Eu fazendo uma pesquisa recente, porque nós teremos aqui um curso de contabilidade para não contadores e marketing de serviço, que será realizado agora no dia 24, lá no auditório da EBM, da Locus, escritório virtual, né, antiga EBM, onde contabilidade para não contadores será administrado por mim. Eu vou falar um pouquinho da contabilidade para não contadores e marketing de serviço com o professor Luiz Geraldo. Vai ser dia 24, das 18 às 22 horas. Se você quer mais informações, João, coloca aí, por favor, o telefone 3571-8575. Informações na lgetalentos.com ou LGE Consultoria, com a nossa querida Rosa, que está lá. E falando sobre essa questão, dessa polêmica de tantos tributos, no nosso informativo aqui, saiu aqui uma lei, rapaz, que vai revolucionar novamente, mais novidades agora iniciando-se a partir de janeiro do próximo ano, e a lei já está em vigor. Rapaz, é incrível o número de leis esparsas que atormentam as pessoas e as empresas de um modo geral. E eu não sei até que ponto nós vamos chegar. E aí é um dos profissionais do direito tem que se especializarem. Esse tema aqui trata de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. São 4 tributos que sofreram modificações com essa lei. Então daí você vê que são 4 tributos, a lei extensa, e cada profissional do direito tem que estudar uma para que ele possa se especializar, né?
E a OAB tem uma participação, de certa forma, importante no meio judiciário. E eu queria saber, quanto à elaboração dessas leis, doutor, eu creio, uma vez que, como você disse, constitucionalmente, a OAB é o único órgão que tem o poder de intervir. Isso, a profissão liberal, que é reconhecida como essencial à administração da justiça, é a advocacia, representada pela OAB. A OAB vê isso no meio jurídico, um respeito pelos profissionais, um respeito do Poder Judiciário como um todo para com eles? Olha, via de regra a gente tem. Nós percebemos um reconhecimento do judiciário com a advocacia em geral, quanto ao profissional advogado e pela instituição que é a OAB. Agora a gente não está realmente livre de pontos ocasionais de se ver violado essa prerrogativa do advogado, se ver dificultado o exercício profissional do advogado. E é para isso que a OAB está aí. A gente tem sido vigilante quanto a isso, tem buscado realmente conscientizar que o advogado ele está ali para somar com o judiciário. Obviamente, cumprindo o seu papel, exercendo com vigor a defesa do seu constituinte, mas que ele, seja em matéria penal, seja em matéria civil, como a própria Constituição reconheceu, ele é garantia da democracia. Sem um advogado, sem a defesa, em qualquer aspecto que ela venha a ser exercida, não há democracia, não há ampla defesa e, por conseguinte, não há um Estado democrático de direito. Então a OAB tem esse papel de vigilância, de combate a alguns que eu entendo que é, na verdade, uma minoria, dentre a quantidade de processos e de litígios e de atuação dos advogados, a gente vê isso como um caso fortuito até. Doutor Cláudio, me diga uma coisa, eu costumo dizer que eu, graças a Deus, eu tenho uma boa relação. Quando eu digo uma boa relação, é assim, eu nunca tive problemas com o judiciário, seja com juiz, promotor, defensores, eu nunca tive nenhum desconforto, eu diria assim. Mas a gente percebe que tem alguns colegas nossos que têm esse problema. Como você disse, são pontos, são fatos, são fatos assim pontuais. Mas não seria também do profissional do direito a falha? Eu acho o profissional do direito do advogado, né? Porque o profissional do direito eles também são. Olha, isso é muito de caso a caso, Leite. A gente tem ocasiões em que a gente percebe um abuso de autoridade ou um abuso no exercício de direito por parte do funcionário público, do servidor público, e também existem casos que a gente se depara com casos que o advogado, vamos dizer assim, se melindra com uma coisa que não é verdadeiramente ofensiva a ele. Todos nós estamos sujeitos a um mau dia. Então, às vezes, a gente se depara com uma fragilidade emocional que causa um descontrole, que causa uma controvérsia mais acirrada e que, às vezes, chega para a gente tentar mediar e sair. A gente tenta sempre partir para o diálogo. A gente busca um diálogo aberto, franco e sincero entre as partes, entre o judiciário e a advocacia, para que, se for o caso, corrigir algumas ações, algumas medidas tomadas pelo representante do judiciário, pelo representante do Estado. Da mesma forma, quando é necessário, a gente orienta o colega advogado, olha, não é bem assim e tal. Enfim, é sempre, talvez, a mais difícil das gestões, que é a gestão do ser humano, né? A gente precisa gerir com paciência, se colocando muitas vezes no lugar daquele profissional, e a gente tem tentado fazer isso. A gente tem que estar, sobretudo, talvez nem sempre para resolver efetivamente, em algum caso que nos foge a possibilidade, mas a gente tem que estar sempre
prontos a ouvir, prontos a se prontificar a ajudar. Doutor, agora me veja só. Muito importante para o nosso telespectador essa pergunta. O cidadão que se sinta prejudicado pelo profissional da advocacia, pelo advogado, por um fato qualquer que ele se sinta prejudicado, ele pode procurar o OAB? Ele não só pode, como deve. Muita gente tem essa dúvida. Olha, como é que a OAB vai processar um membro seu, um advogado? Existe um órgão na OAB que é chamado Tribunal de Ética e Disciplina, que a abreviatura é TED, que cuida justamente desses desvios éticos do profissional do direito, do profissional advogado. Então a gente recebe essa reclamação, não é simplesmente você reclamar de qualquer forma, de forma aleatória. Obviamente que vai ter que ser analisado essa sua reclamação, você vai fazer isso formalmente, a gente vai receber isso, vai gerar um processo administrativo e a gente vai passar ao Tribunal de Ética, que toma para si a titularidade desse processamento e vai notificar o colega advogado para que ele apresente a sua defesa, as suas razões e justifique aquele fato. E se for comprovado o desvio ético, o profissional vai ser penalizado. E as penas vão desde a advertência até a suspensão ou exclusão dos quadros da OAB. Então existe a legislação, existe todo um trâmite para esse procedimento de fiscalização ética. O sujeito não é apenas a gente colocar o dedo em riste e apontar um erro do advogado. Quando você aponta, você vai ter que provar. A gente vai buscar, de forma isenta, obviamente, ver se houve esse desvio ético do advogado e, se for o caso, infelizmente, penalizar. O Tribunal Ético está aí para isso e a gente age de forma totalmente isenta para buscar não só credibilizar o nosso trabalho, mas, sobretudo, para credibilizar e exaltar a advocacia, que é muito maior do que o advogado em si isolado. As comissões. Quantas comissões a OAB possui aqui? Olha, hoje nós temos 8 comissões permanentes, além das comissões que são temporárias, a gente cria uma comissão para um fato específico. Como nós criamos, a exemplo do ano passado, no Dia do Advogado, você deve se recordar, nós fizemos um manifesto pedindo por providências do Estado, providências dos gestores do Judiciário, para que fossem adotadas medidas para minimizar as dificuldades que a gente estava sofrendo e continuamos sofrendo, é bom que se diga, em alguns aspectos aqui para a advocacia. E a gente cria, nesse caso, uma comissão específica, mas isso é temporária e a gente... Isso, mas o que a gente tem de comissão são comissões que tratam desde questões voltadas aos advogados, como as comissões temáticas de direito, a questão da comissão, por exemplo, que a gente está criando agora, de direito eleitoral, uma comissão de direito do trabalho. E existem outras comissões, Leite, que são mais voltadas às ações sociais, como a comissão do menor, comissão do idoso, a comissão de direitos humanos, que é uma comissão de uma atuação severa que eu fiz parte dessa comissão antes de fazer parte da diretoria da OAB, e ela tem uma atuação significativa. Ela é bastante atuante e bastante cobrada. Doutor, essa que eu acho mais polêmica e eu vou até opinar aqui, de certa forma eu queria dizer que eu sou contra essa comissão. Eu sou profissional, sou advogado. Eu vou lhe dizer porque eu sou contra e, por favor, me corrija para que a população entenda. Veja só. Eu não sei se eu posso nem opinar, até porque não estou lá participando. Então, mas se claro não conheço, todo mundo mas veja só. Minha questão é, por que uma polêmica muito grande nessa questão da defesa daqueles que cometem um ato? Veja só, eu não atuo na área penal, mas hipoteticamente quando ocorre um crime,
comissão se preocupa com o presidiário, com aquele cidadão que cometeu o crime. Vai lá, dá assistência, etc. E tal. E a família daquele que foi sofrida, aquele que sofreu a perca do ente querido. A comissão dá assistência? Olha, o que nós temos, Leite, é uma certa dificuldade até para atuar num estado como é o Brasil. Se a gente for analisar isso de uma maneira simplista, fica até parecendo que é mais ou menos como você está dizendo. Só existem direitos humanos para o criminoso. E os direitos humanos da vítima? E aí a gente pode adentrar uma discussão teórica, uma discussão até de cunho sociológico, que é até a evolução dos direitos humanos. Você sabe que esse direito à vida, direito à integridade física, é um direito humano de primeira geração. Hoje nós já temos 5 ou 6 gerações de direitos humanos, que eles elencam desde essa segurança física até a integridade psicológica. E aí seria onde entraria o direito da vítima. Mas a gente precisa perceber o que é mais urgente. O nosso Estado democrático, ele não permite a autotutela quando se diz, por exemplo, matou, eu vou matar. Isso aí, a vingança em si, como era previsto antigamente no Código de Hammurabi, na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. O nosso Estado democrático não permite esse tipo de ação. Então ele tomou para si o regramento da punição. E a punição no Estado Democrático de Direito, ela é prevista legalmente. Então, o que a Comissão de Direitos Humanos faz é buscar que a lei seja respeitada. Ela não quer trazer benefício ou benevolências ao infrator, mas a gente também não pode permitir que esse infrator seja tratado de forma desumana, seja agredido, tenha a sua integridade física violada. Ele tem que receber a penalidade de acordo com a lei. Se a gente permitir e deixar de exercer esse papel da Comissão de Direitos Humanos, a sociedade ruma à barbárie. Vocês vejam, Leite, o perigo que é se fazer justiça com as próprias mãos. A gente teve um exemplo, se eu não me engano, na Baixada Santista, de uma mulher, mãe de família, que foi acusada de ter matado umas crianças em ritual de magia negra. Numa rede social, teve a sua foto veiculada esse fato. A população capturou essa senhora e fez o linchamento público dela, chegando ela ao óbito. Faleceu a mulher pelas mãos do povo. E depois se descobriu que, na verdade, ela não era partícipe e não se tratava da mesma pessoa. Então veja o risco que a gente está gerando nisso. Então tem um adágio que diz, Leite, que é melhor que se vejam 100 culpados inocentados indevidamente do que um inocente culpado de forma injusta. Tema polêmico, bastante ansioso pelas respostas e pelas posições da OAB, mas voltamos já a falar daqui a pouquinho, nós vamos dar continuidade nesse tema que é assim, muito polêmico. Não falamos ainda de ativismo judicial, né, doutor? Mas é isso aí, estamos chegando ao final do segundo bloco, nós vamos saborear mais uma água aqui, porque convidado nosso conversa muito, mas nós precisamos ainda usar da água mineral São Geraldo para que ele possa saborear uma água cristalina. Enquanto isso, eu quero falar de leite, marcas e patentes. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite, marcas e patentes. Soluções sem fronteiras. Falamos de leite, marcas e patentes e agora vamos saborear um cafezinho aqui, doutor. Segundo bloco, cafezinho quentinho, feito na hora. Saborear aqui, que é pra gente bater esse papo descontraído, falando sobre essa Comissão de Direitos Humanos, um
tema, de certa forma, polêmico, agitado, mas muito bom, muito tranquilo, que nós vamos deixar todos os nossos convidados esclarecidos sobre essa polêmica. Enquanto isso, acesse o nosso Face, programa Café com Leite. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural enquanto saboreia esse cafezinho aqui com o nosso convidado. Daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Hoje nosso convidado, Dr. Cláudio Barreto, falando aqui sobre a administração da OAB. Ele que a preside com muita competência desde 2010 e eu faço parte do grupo eu não faço da administração, mas sou advogado, participo da OAB e eu tenho como um grande profissional que vem abrilhantando os caminhos da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Juazeiro do Norte, filho do nosso querido Dr. Dudé, a quem eu quero mandar um abraço. Esteve aqui falando sobre o direito das coisas, direito das obrigações, com muita competência, com muita maestria. Dr. Dudé, a quem eu quero mandar um abraço. Doutor, eu não me conformo. Direitos humanos é um assunto polêmico, é um assunto que levanta as pessoas da cadeira para se discutir e querer saber por quê. Porque, vamos lá, é a questão, eu entendi o seu posicionamento no tocante à defesa do cidadão que cometeu aquele ato de encontro à lei. Mas a minha questão maior é por que ficam de fora, ou se não é discutido, para a família daquele que se foi. Veja só, vou parodiar a coisa aqui. Ora, numa discussão, você leva um murro. O murro é polemizado, todo mundo viu e foi para a mídia. Depois que a coisa é convertida, ou seja, o cidadão levou o impacto, sofreu a agressão, mas foi desfeito aquilo através de um processo judicial e ninguém soube. Então, duas perguntas. Primeiro, o que a OAB faz em defesa da família das pessoas que sofrem esses problemas? E o que é que a OAB, por que é que a OAB não divulga se faz? Os direitos humanos, como eu falei anteriormente, ele abrange algo muito maior do que a integridade física. E a OAB, como os agentes sociais, municipais, estaduais, de assistência social, todos eles existem também para atender a população nesses outros aspectos que não deixam de ser direitos humanos. E a gente precisa ter isso em mente. Se você tem um direito essencial seu negado, isso é uma violação aos direitos humanos da pessoa física que tem aquele direito negado. Desde a questão da saúde, desde a questão do próprio trâmite em tempo razoável de um processo. Isso tudo é abrangido pelos direitos humanos. E a OAB, dentro da sua limitação, dentro da sua possibilidade, ela atende. Nós já tivemos casos na OAB em que foi denunciado exploração de menores por uma entidade, vamos dizer, de reconhecido valor na nossa sociedade. E a gente apurou, foi atrás, fizemos audiência com representante desse órgão. E a gente averigou que, de fato, não era da maneira que se tinha colocado, mas que havia alguns abusos. E a gente indicou medidas que foram efetivamente adotadas para que fosse resguardada a integridade desses menores, que eram vítimas de um abuso por parte dos diretores dessa instituição. É um abuso quanto à liberdade desses menores. Há uma reprimenda muito grande, uma reprimenda de forma exagerada. E isso tudo foi objeto de deliberação. Então, ali, a vítima também está sendo socorrida pelos direitos humanos. Agora, a gente tem uma estrutura limitada. Dentro do que a gente pode fazer, a gente faz. Eu já tive atendimento
com esposa de policiais militares, policiais que foram vítimas de violência. E a gente busca sempre ajudar. E além de ajudar, enaltecer as boas ações. Quando a gente se depara com uma boa ação, a gente busca premiar. Eu sugiro até, em especial ao AB Juazeiro, Crato, também, que faça essa divulgação assim, com mais intensidade, com mais agressividade, porque, veja só, assistindo outros programas de outros canais, sempre esses programas de policiais, de crimes, enfim, os apresentadores vão com muito peso sobre a OAB, sobre a Comissão de Direitos Humanos em especial. Né? Eles não citam a OAB, eles citam sempre a Comissão de Direitos Humanos. E eu não vejo defesa por parte da OAB, em especial a comissão, se defendendo, dizendo que também faz isso, que também mostrando o seu trabalho. Então, fica aqui a sugestão do programa Café com Leite para que a OAB de Juazeiro do Norte faça esse trabalho de divulgação, faça com que a campanha... O programa está à discussão. Se a Comissão de Direitos Humanos quiser vir aqui e mostrar o seu trabalho, a sua forma de se defender, e defender aqueles que precisam da comissão, que não só defende, como o senhor disse aqui, aqueles que cometem os atos ilícitos, mas que defende todos aqueles que necessitam da comissão. Mas que venham a público dizer isso, mostrar, porque a população, de uma certa forma, precisa ter esse conhecimento mais abrangente. E não que fique apenas nos bastidores. Aí vem aquela questão da agressividade, dizer que não faz nada, que só faz isso. Eu, pelo menos, particularmente, como advogado, não atuo na área crime, não gosto, não é meu. Eu faço como o senhor disse ainda há pouco. Eu estou tentando me especializar em tributário, né? E depois quero me especializar só num tributo, né? Só num imposto, não é num tributo, mas sim eu num imposto 2 ali, só para ver se a gente consegue aprender de fato, né? Porque as coisas são tão polêmicas, dinâmicas e vivas e aquela inflação, como você disse, a inflação dos tributos é tão grande que a gente precisa estar estudando com muita frequência. Então que fica aqui a nossa sugestão e que a OAB e o programa se dispõe, a Comissão de Direitos Humanos, a virem aqui para a gente fazer um programa, mostrar à população, dizer às pessoas o que é que a Comissão de Direitos Humanos faz, além de defender aqueles que cometem o ato ilícito e por que o faz, né? Para não haver excesso, como o senhor disse aqui, né? Com certeza. E vamos aí àquela questão das PECs, né? A PEC 37, que foi assim, de certa forma, muito polêmica, muito agitada, muito discutida, muito no meio judicial, foi assim, muito dinâmica, ela foi inflacionada também, né? O que é que a OAB tem, como a OAB tem agido com essa medida especial? Olha, mais uma vez a gente vê o nosso legislativo, o legislativo nacional, com a postura causuística. O nosso legislativo, ele tem se notabilizado durante os últimos 20, 25 anos, por esse fulgor legislativo. E eu acho que não é assim que caminha a humanidade. Eu acho que um processo legislativo é algo tão sério, tão importante para a vida das pessoas, que precisa ser melhor estudado, ele precisa ser avaliado de forma mais profunda. Não se pode fazer lei, se criar lei a toque de caixa, como os criminalistas aqui gostam muito de criticar isso, como, por exemplo, a lei dos crimes hediondos, que na década de 90, criou um cenário de punição de crime inédito no Brasil, mas que desagou em 2005, 2006, com seu reconhecimento de inconstitucionalidade de parte desse texto dessa lei, que já surgiu de sopetão por conta de um caso de um crime político. Quem gosta de história sabe do que eu estou falando. E depois foi aditado também por uma questão de comoção social, que foi o caso
da novelista, da filha da novelista que foi assassinada. E isso nos serve de experiência prática para mostrar que a lei em si não pode nascer de forma absolutamente casuística. Há-se um fato, cria-se uma lei. Não pode ser dessa maneira. A lei precisa refletir o sentimento apurado da sociedade. Sobre a sociedade, não exclusivamente por um fato. Não exclusivamente por um fato, que esse fato venha a ser ou não tolerado pela sociedade, é um fenômeno social, mas a lei em si não pode ser motivada por um fato isolado. E essas PEC, que eu vejo até com bastante reserva, eu vejo muito como uma tentativa de violação constitucional, que é uma emenda à Constituição, mas ele tem sido feito de forma muito violenta, de forma muito precipitada. E a OAB, como defensor dessa Constituição, tem se posicionado fortemente. Às vezes se critica se você está de um lado ou de outro, se você se apresenta por uma ou por outra opinião. Eu acho que você realmente tem que tomar partido, principalmente um órgão que influencia tanto a sociedade como é a OAB, um órgão que representou e representa historicamente tantas lutas sociais como é a OAB. A gente precisa tomar uma posição, seja ela na avaliação geral mais ou menos acertada, mas a gente precisa tomar uma posição a respeito disso. A PEC 37 foi um exemplo recente disso, em que nós tivemos até uma deliberação do Conselho Federal da OAB de forma muito técnica. O voto do Conselho Federal de início da OAB, o voto do Conselho Federal da OAB de início, ele foi um voto muito técnico que atentou para a questão legislativa e da questão legal da PEC, em que nesse aspecto ela seria possível de ser aprovada. Mas, num movimento até inverso sobre isso, as subseções e as seccionais estaduais tiveram um posicionamento extremamente contrário à PEC, se engajando junto aos órgãos no combate a essa medida que talvez legislativamente fosse possível, mas socialmente, ao meu entender, não era conveniente. Não é conveniente. Eu acho que tem tanta coisa para a gente apurar, tanta coisa errada para a gente apurar no nosso país, no nosso estado, no nosso município. Tem tanta coisa que se precisa, que carece de esclarecimento, que quanto mais gente procurando as respostas, eu acho que é mais benéfico à população. Então, a OAB do Estado do Ceará, a OAB da subseção de Juazeiro, e eu tive a oportunidade de participar diretamente desse movimento, estive em diversas reuniões, e eu acho que a derrocada da PEC 37 foi, inclusive, um reavivamento dessa força popular na questão dos seus interesses. Porque o que se tem, Leite, hoje, sem crítica a um ou outro deputado, é que o povo elege o deputado, mas é muito pouco representado por esses deputados. Seja pela falta de conhecimento do que se está legislando, seja pela questão voltada à não representatividade dos anseios da sociedade. E eu lhe dou um exemplo simples demais. Qual é o cidadão brasileiro que aprovaria um aumento tributário? Nenhum, porque nossa carga tributária excede aos 42% ano. É exorbitante. Então, na hora que um deputado, na hora que um movimento político, que um senador, enfim, que o representante político aprova uma medida como essa, ele está indo de forma violenta e contrário ao poder de representação que o povo lhe otorgou. É muito complicado, é uma coisa que daria pano para a gente discutir horas. Pois é, rapaz, a PEC 37 é muito polêmica e nós queremos aqui no programa Café com Leite discutirmos sobre esse tema só em um programa. Minha pergunta foi direcionada para
provocar, de certa forma, a OAB nesse sentido e saber do seu posicionamento. Mas, então, nós estamos chegando ao final do programa e eu queria fazer uma pergunta com uma resposta rapidinha, que eu não poderia deixar de fazê-la. É a questão como a OAB Juazeiro incorpora 10 municípios, a atuação para atender os profissionais daquelas cidadezinhas mais distantes, Penaforte, Brejo Santo, ali, Mauriti, tem se empenhado para atender essas pessoas? É muito difícil, não vou dizer que isso aqui é uma tarefa fácil, é bem difícil por conta da distância geográfica. O que eu tenho feito? Nós tomamos 2 medidas bem claras e evidentes do nosso interesse de valorizar a advocacia do interior, esteja onde ela estiver. A gente reativou e criou mais de 12 salas nas comarcas do interior. Aliás, em toda a subseção de Juazeiro do Norte, porque tiveram salas, por exemplo, em Barbalha, que eu não considero uma cidade do interior. Mas, mais longínqua que fosse a cidade, a gente se empenhou para ter lá um computador, com a mesa que o advogado pudesse atender, numa sala com ar-condicionado, com internet, uma impressora, ou seja, a estrutura básica que o advogado precisa, seja o daquela cidade, seja o advogado que se encontra em trânsito, para atender e exercitar a sua profissão com dignidade. E a outra medida foi a gente criou os delegados regionais. Em cada cidade dessa, em cada comarca, a gente criou e nomeou um delegado da OAB. Chamado delegado porque ele recebe a delegação, é um agente delegatário da OAB para representá-la. E é ele que vê essa questão da sala, é ele que recebe as reclamações de forma mais direta, quando é um caso mais rigoroso, precisa de um rigor, de um formalismo maior, ele traz para a OAB, a gente abre o processo e toma as medidas necessárias. Então a gente tem se empenhado nisso porque é uma preocupação da OAB, foi uma preocupação muito grande do nosso presidente Valdetari, da nossa gestão também, em verificar e aproximar cada vez mais o advogado, seja de onde ele for, do que há de mais vívido no meio jurídico, do que há mais importante no meio judiciário. Conversando com o Dr. Clóvis Barreto, presidente da OAB, subseção de Juazeiro do Norte, mas eu quero dizer para você que dia 24 desse mês, não esqueça, a LGE Consultoria está promovendo o curso Contabilidade para Não Contadores e Marketing para as Empresas de Serviços, dia 18, das 18 às 22 horas. Doutor, assuntos polêmicos, dinâmicos, gostosos de se discutir. Mas chegamos ao final de mais um programa. Eu quero agradecer a sua presença, dizer que tenho certeza que o nosso público telespectador só tem que dizer muito obrigado por estas informações. Espero tê-lo aqui novamente, nessa cadeirinha, sentado, para a gente levar mais informação. Eu acho muito gostoso passar para as pessoas essas informações a título de sabedoria a eles, saber seus direitos e seus deveres, suas obrigações também, né? Muito obrigado. Eu que lhe agradeço, Leite. Realmente, eu me sinto feliz e acho que é um dever institucional meu e de qualquer pessoa que possa proporcionar a difusão do conhecimento. Ainda a gente aqui tem uma dificuldade sobremaneira de que o cidadão, desde o mais simples até aquele que não seja tão simples, mas não seja da área de direito, conheça os seus deveres e os seus direitos. E eu acho que a gente vai evoluir muito como sociedade a partir do momento que a gente tiver conhecimento e passar a exercitar os nossos direitos e os nossos deveres. Então fica o meu muito obrigado a você, a toda a produção que recebe a gente muito bem aqui no programa Café com Leite, e dizer que sempre que você me convidar, estaremos aqui com o maior prazer. É isso aí, chegamos ao final de mais um programa Café com Leite, lembrando que terça-feira estaremos de volta aqui, um novo tema, novo convidado, novo debate. Quinta-feira, nosso horário alternativo, no mesmo horário, às 20 horas e 30 minutos. Fiquem agora com Multimídia. Um abraço a todos e até lá.